a mais uma reunião doutrinária, agradecendo sempre a Deus, Jesus, a espiritualidade maior, pela bênção concedida a cada um de nós. Que nesta noite possamos absorver os ensinamentos, buscar a nossa melhora, seja moral, espiritual, também material, e assim agradecendo sempre ao Mestre Jesus por essa dedicação a todos nós. Que a tua misericórdia, Senhor, ilumine e proteja toda a humanidade, levando aqueles irmãos que falta o teto, que falta o pão, aqueles que se encontram em leito de hospitais, que possa amenizar as dores, saciar a fome. E assim só temos a te agradecer, Mestre, com a tua bênção e a tua misericórdia. Também te pedimos energias salutares, vibrações de paz, a nossa palestrante da noite, Elvira Rios, que sempre colabora com a nossa casa, e assim possamos, Senhor, vivenciar com muito amor o teu Evangelho. Que a paz seja sempre uma constante na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. E assim seja. Vamos em frente. Vamos lá. Boa noite mais uma vez, bom estar com vocês, né? Gratidão aí, Senhor Alberto, pela oportunidade de trabalho. Essa doutrina que eu amo, que me liberta, que abre os nossos olhos a cada dia, né? Os nossos olhos, não os olhos físicos, né? A doutrina nos leva além do olhar físico. Hoje, eu trago para a gente, né? Um tema, como todo mundo, não sei se todo mundo lembra, mas a gente está estudando aqui com o Senhor Alberto o livro Coragem. Indico esse livro porque ele é simples, direto e parece que a cada dia que a gente vai lendo ele, as mensagens é para a gente, né? Se falhar, eu estou com um probleminha de internet, é só vocês me sinalizarem que eu boto aqui dados. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a lição 34, nos domínios da prova. E quem nos traz ela, né, é Emmanuel. Né? Emmanuel nos traz inúmeras lições nesse texto. Todo mundo sabe que eu leio o texto, eu gosto de ler o texto, que o texto é curto, às vezes vocês não têm acesso, né, nunca leram. Mas hoje eu vou fazer a dinâmica ao inverso, né? É o que a gente chama de dinâmica inversa. A gente vai deixar o texto no final. E aí eu trago uma árvore aí, né? Eu gosto muito de trazer imagem. Às vezes eu canto, às vezes trago imagem, às vezes trago uma frase. E hoje eu trago uma árvore. E eu queria... Oi, Bela, seja bem-vinda. E hoje eu queria... Belinha, fecha aí seu áudio. E o meu também. Aí. Desculpa, meu amor. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, viu? Beijo nesse coração lindo. Então, eu trago uma árvore aí, né? E eu queria chamar aqui essas pessoas para fazer parte dessa árvore. Né? Nos sintamos agora uma árvore que tem folhas, que tem um caule, que tem raízes, que tem seiva, que tem vida. E o Mestre Jesus sempre nos convidava a ter vida. Mas não essa vida, né, terrena, essa vida que a gente enxerga. Uma outra, lembrarmos que temos uma vida eterna. Mas para a gente ter essa vida eterna, a gente primeiro tem que cuidar, inicialmente, né, da gente. Então, meu convite é que a gente seja uma árvore e a seiva, né, que alimenta essa árvore nossa, seja uma seiva salutar. E aí, no finalzinho, eu queria que as pessoas falassem um pouco. Vocês sabem que eu gosto que vocês falem. E aí eu trago um texto, né, de hoje em diante. Então, eu vou sair um pouco aqui da tela. Então, de hoje em diante. É o meu, vamos dizer assim, é o que eu quero fustigar vocês e no final a gente vai conversar. Então, vou
fazer o contrário. Eu vou falar um pouco, depois eu vou para o texto, tá bom? Então, somos árvores vivas de um mestre que nunca nos desamparou. Então, é interessante a gente pensar sobre algumas coisas até a gente chegar no final da nossa reflexão, né? A gente adora novidade. Quem não gosta de novidade, né? Então, as tendências, seja de moda, seja de religião, seja social, a gente sempre gosta de novidades. Só que as novidades, a gente esquece que elas trazem mudanças. E essas mudanças, né, automaticamente, elas trazem novas posturas, novos significados. Toda mudança exige de mim um ressignificar algo. Lembram quando a gente ia ao mercado e a pessoa pegava a compra e ficava de um em um? Naquela época a gente nem ligava muito para o tempo. Talvez tivéssemos mais tempo, não sei. Mas hoje, se faltar energia, alguém precisar digitar não, fazer a conta dos itens do nosso carrinho, a gente vai ficar agoniado e estressado. Arrisca querer até largar as compras lá. E aí veio a tecnologia e mudou a nossa forma, né? A gente chega no mercado, eu já tenho autoatendimento, eu mesmo passo a minha compra, eu passo o cartão, eu boto o Pix. Então, essas mudanças, essas tendências, essas novidades pedem, né, exigem, aliás, que tenhamos novos comportamentos, novas formas de agir, de pensar, de solucionar problemas. Mas a gente tem obstáculos com isso. Temos, aliás, grandes obstáculos. Uma delas, ou um deles, né, é a nossa natural resistência ao novo e a nossa mania de querer ficar na zona de conforto. Só que a vida não acontece na zona de conforto. Em nenhuma situação. Se eu passo um dia assistindo série, no meu sofá, na minha zona de conforto, vai ser muito legal. Mas a vida não vai estar acontecendo lá. A vida está acontecendo fora, está acontecendo no meu trabalho, nas minhas relações sociais, com meus filhos, com meus amigos, né? Então, a zona de conforto e essa resistência ao que é novo não é salutar para nós, seres humanos. E para nós que somos espíritas ou simpatizantes, que acreditando na imortalidade da alma, né? Acreditamos nas várias vezes que nós viemos aqui, para a gente é, vamos dizer assim, uma catástrofe. Mas por que a gente recusa por muitas vezes, né? Por que isso é um obstáculo para a gente? Pelo nosso medo, pelo nosso excesso de cautela, pela nossa procrastinação, por nossa passividade, por nossa resistência à mudança. Então, a gente gosta do que é novo, mas a gente tem um obstáculo, que é não querer que este novo aconteça de forma... Ou então que deixe para amanhã. E o grande, ou os grandes motivos são esses que eu falei. Então, o meu convite é que a gente repense que de hoje em diante a gente vai fazer algumas coisas novas. Ou, aliás, velhas com roupagem nova. Porque nada do que a gente traz, e até a doutrina traz, é novo. Tudo já está aí posto. O problema todo é o nosso olhar e a nossa ação diante disso, do que está aí posto, né? Então, de hoje em diante, eu queria convidar a mim também, né, quando eu falo que eu estou me colocando no meio, a parar de dar desculpas. É um convite. Vamos parar de dar desculpas? Ah, eu não vou para o centro porque eu não tenho tempo. Ah, eu não faço serviço social para as pessoas carentes porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não faço isso porque isso. Eu não faço isso por causa daquilo. Então, o meu convite inicial é que a gente pare de dar desculpas. Existe um caminho muito lindo, muito maravilhoso, que Jesus abriu quando esteve na Terra. Se a gente pensar, né, que a gente não vai parar para analisar isso agora, porque demanda tempo, até o dia que Jesus começou a fazer o seu apostolado na Terra, a gente tinha outra forma de pensar e de agir. Estávamos, vamos dizer assim, impregnados de diversas leis que vinham lá da época de Moisés, as leis mosaicas dos seus preceitos, né? Que as pessoas falam assim, os 10 mandamentos de Moisés. Não.
Os 10 mandamentos de Deus, né, que Moisés nos trouxe. Além dos 10 mandamentos, tínhamos mais de 600 preceitos, né? De 600 formas de agir, de 600 leis e alíneas, vamos pensar assim. Então, até Cristo chegar aqui, a gente tinha um outro caminho. Só que aí Jesus passou, veio, e aí abriu e nos mostrou um caminho de íntima comunhão com o Criador. E aí, quais seriam agora as desculpas, já que Jesus, entre aspas, facilitou este caminho, da gente caminhar para Deus? As desculpas que a gente dá para Deus, dá para nós mesmos e para os outros, né? Elas devem ser, vamos dizer assim, observadas de frente. Porque a gente não conhecia esse Pai de amor que Jesus mostrou para a gente. A gente não conhecia a lei de amor. A gente conhecia um Deus que castigava. Um Deus, às vezes, impiedoso. Você vai ter que pagar tudo aqui. Ou então, se não pagasse aqui, a gente tinha que morrer para pagar. E aí Jesus vem mostrando que é um Pai misericordioso, que não abandona nenhum dos seus filhos, desde o que mais erra ao que mais acerta. Só que a gente continua dando desculpas para caminhar para esse Deus. E aí eu trago duas premissas, né? Duas ideias básicas, duas verdades que a gente tem que ponderar. O que Deus espera de mim? E o que eu sou capaz de fazer, né? Para chegar a esse Deus, para fazer o bem a mim e ao próximo. Onde é que eu estou errando? Aliás, onde é que eu estou procrastinando? Onde é que eu estou achando vielas para não chegar a Deus? As chamadas de desculpas. Porque eu já sei que Ele é um Deus de amor. E quem é que não quer ficar perto do que vem com amor? Eu sei que Ele não nos castiga. Justo. Eu sei que não é um Deus que aprisiona, me dá um livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Embora eu vá colher as consequências daquilo que eu vou fazer. Então, por que ainda dá desculpa para me chegar para Ele? Porque dá trabalho? Porque eu tenho que mudar de comportamento? Só para a gente pensar. Outro. De hoje em diante eu vou parar de reclamar. Ai, gente, eu preciso aprender isso. Quem souber o caminho mais fácil, por favor, me manda um e-mail, um WhatsApp. É difícil, né? Mas eu tenho tentado fazer isso em minha vida. Sabe quando a gente chega lá e diz assim, eu enxergo isso em mim e eu preciso mudar? Então, meu convite também nessa noite é que a gente pare. Além de dar desculpas, parar de reclamar. Reclamar, a minha avó dizia assim, minha avó, se ela tivesse viva, amanhã ela faria 106 anos. E ela dizia assim, pare de murmurar, minha filha. O murmúrio traz, tipo assim, energias muito ruins. Veja, e ela dava alguns exemplos. Veja fulano que só vive murmurando, só vive doente, nada dá certo. Veja cicrano que não murmura, não tem nada, coitado, só uma casinha. Mas tudo chega para ele. Então, a prática da gente se queixar de tudo é um veneno. Inicialmente, para nós mesmos. E, automaticamente, esse veneno, ele consegue, vamos dizer assim, pulverizar para as pessoas que estão perto da gente. Afasta as pessoas da gente. Afasta boas atitudes do outro para com a gente. Afasta oportunidades. Né? Então, como todo veneno, ele pode matar as nossas raízes mais divinas. Como assim ouvir raízes divinas? Claro que Deus não vai me abandonar. Mas quando eu me queixo, eu nunca vou ver o lado bom das coisas que acontecem de Deus para comigo. E aí sim eu vou estar envenenando as minhas raízes. Essas raízes que são ligadas eternamente com o alto. Não que elas não existam, não estejam lá.
Mas o meu azedume, a minha visão de não olhar para os lados, a minha visão de ver tudo cinza, pode não ver o verde dessas raízes. Pode não ver a seiva, né, viva de Deus em mim. Então, meu convite, também hoje, meu segundo, é que a gente se queixe menos. É muito natural da gente se queixar. A gente se queixa quando chove. Mas aí quando não chove, que aumenta o preço de tudo, a gente, meu Deus, não choveu, o arroz foi lá para cima. A gente se queixa com o sol. Ai, meu Deus, nem para dar uma chuvinha, tão calor. Mas se chove demais, a gente logo sente falta do sol e por aí vai, né? Mas qual é o remédio para essas duas, né? Esses dois pedidos que eu venho fazer inicialmente. Para a gente parar de ficar na ociosidade, né? Para a gente parar de reclamar. O remédio para isso se chama mudança de comportamento. Porque não vende na farmácia. Não tem ali naquele boteco da esquina ou no mercadinho. Tem dentro da gente. Tudo começa com a nossa predisposição. Não é nem disposição. Botei disposição no texto, mas é uma pré. Eu preciso querer mudar. E automaticamente, quando eu quero mudar, as coisas vão se abrindo. Fica mais fácil isso. Eu me disponho a mudar. Quando a gente reconhece que essa prática existe, precisa ser, vamos dizer assim, alimentada, a gente muda os nossos comportamentos, a gente muda os nossos sentimentos, a gente muda a nossa energia, que é essa energia que circula entre nós. E quando a gente muda os pensamentos, os sentimentos e a energia, a gente muda também o ambiente que a gente está. A gente muda as pessoas. Aquelas que não são tão legais se incomodam com a nossa mudança de comportamento e se afastam. A gente se afasta também daquelas que não são tão legais. Muda até o nosso, vamos dizer assim, os animais que chegam perto da gente. Muda a forma da gente olhar um céu acinzentado, até um céu azul. E aí, quando a gente muda o comportamento e essas coisas vão se chegando para a gente, essas mudanças de ambiente, mudança de energia, as coisas vão ficando legais para a gente, vem um sentimento que é de pura gratidão, né? E a gente escolhe ser grato. E a gente começa a observar que as coisas mais importantes nos foram dadas e sem muito ônus, que é essa vida. E todas as outras que a gente tem. Como seres reencarnantes que somos e acreditamos ser, a gente sente tanta gratidão a Deus por nos oportunizar essas andadas, essas andanças, porque às vezes a gente esquece que Ele não precisa da gente. A gente é que precisa dele. O que Deus tem para a gente é um amor infinito e não uma necessidade. Somos nós que somos necessitados desse Pai, né? E o terceiro pedido que eu faço é que a gente pare de se sentir ofendido. Às vezes a gente se sente ofendido por um olhar, se sente ofendido por palavras. E esses sentimentos mexem com a gente, diretamente. E mais uma vez vai podando as nossas raízes com Deus. Porque quando a gente se sente ofendido, a gente se liga a sentimentos inferiores, como ódio, como rancor, como egoísmo. E aí a gente se afasta desta seiva divina. E como, falando, né, lá atrás, a gente tem um dom precioso que é a vida e as tantas outras vidas que tivemos e as tantas que vamos ter para a gente evoluir. A gente veio para o mundo para evoluir. E esse mundo, ele evolui junto com a gente. Nós somos seres que temos imperfeições e vivemos também num mundo que tem imperfeições, composta por pessoas também que têm imperfeições. Só que a gente não pode esquecer que a gente evolui, o mundo evolui e o outro evolui. Então,
Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente esquece, ou a gente anula essa necessidade de se sentir ofendido. A gente pode ter o direito de se ofender, óbvio, mas não viver no eterno sentimento de ser ofendido. Porque não somos nós só o centro do mundo. Porque Jesus, ele veio aqui e nos ensinou que é Deus acima de qualquer coisa. Então, se eu tenho um Deus tão maravilhoso, tão bom, eu tenho que ver nele a coragem, né? Como esse livro que a gente está estudando, e automaticamente o amor, a resiliência, a benevolência que ele tem para conosco. Jesus ensinou também para a gente se amar inicialmente a nós mesmos. E se eu amo a mim, eu quero ser feliz, eu quero ser leve. E viver eternamente carregando o saco da ofensa não é se sentir feliz. Não. E também amar o próximo como a mim mesmo. Né? Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou levar várias coisas para o meu coração. Novamente eu digo, eu posso até me ofender, mas levar para o coração é um peso para mim, para este próximo e cortar de conexões com Deus. E atrair, né, sentimentos que também que não são tão bons assim. E para finalizar os 3 pedidos que eu tenho para vocês, né, eu queria pedir também que a partir de hoje a gente pare de viver com medo. Não, Elvira, já é demais. A gente vive num mundo, né, que é cheio de pessoas com defeitos, existe o mal no mundo, a gente não pode confiar em ninguém, a gente tem medo de escuro, a gente tem medo de assalto, a gente tem medo de tanta coisa. Você quer que a gente viva sem medo? Convites, tá, gente? A gente luta com vários medos. A gente luta contra esses medos. A gente tem medo de perder algo, seja de material, né, ou não. A gente morre de medo de perder os alguéms que estão nessa caminhada com a gente, que a gente ama. A gente tem medo de perder o controle da vida, como se ele tivesse em nossa mão. A gente tem medo de fracassar. A gente tem medo de ser rejeitado pelo chefe, pelo namorado, pelo vizinho, né? Pelo outro. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então eu não estou pedindo a vocês para pararem de ter medo das coisas que existem materialmente falando. Mas o meu convite é para a gente perder o medo daquilo que a gente inventa dentro da nossa cabeça. Medo de perder o controle da vida. Eu não tenho esse controle da vida. Como é que eu vou ter um medo de algo que eu não tenho? Medo de fracassar. Ora, os nãos da vida a gente tem. Não, você não vai conseguir. Não, você não foi feita para isso. A gente vai atrás dos sims da vida. Porque os não já estão postos. Medo da rejeição. Sei lá por que o outro me rejeita. Se eu nunca serei 100% para esse outro, por que eu vou alimentar dentro de mim o medo de ser rejeitado? Então, por isso que eu comecei de trás para frente. Hoje eu não trouxe logo o texto. Para que a gente comece a pensar sobre essas coisas. Porque a vida pede tanto que a gente esteja ligado na matéria, né? Se a gente sentar 5 minutos na frente da TV, ninguém vai falar essas coisas. Olha, tenha medo disso, deixa o medo daquilo. Não. A TV e as mídias vai sempre incentivar um consumismo exacerbado das coisas materiais. Nunca vai estimular, ou quase nunca vai estimular, não sei, sites direcionados para o autoconhecimento, a autoproteção, né? A ligação com Deus. Por isso que o meu convite é isso, que a gente agora vá para o texto, mas pensando nesses 4, né, de hoje em diante, Então, que de hoje em diante a gente comece a ressignificar as coisas. Né? Ressignificar as coisas que a gente
se bate e não sabe como fazer. Eu acho que parou de projetar o meu slide. Vocês me ouvem bem? Sim. Mas meu slide parou aqui em um. Parou em um, mas não tem problema não. Então, imaginemos um pai, né? Vamos para o texto agora. Eu vou ler o texto para vocês, só que não está projetando na tela. A gente vai fazer uma tela mental agora, Está passando aqui. tá? Imaginemos um pai que... Isso. A gente vai agora para o texto, é porque no meu parou. Então, esse é o texto. A gente vai construir uma tela mental, e dessa tela mental, né, vamos dizer assim, a gente vai construir uma historinha dentro da cabeça da gente, pensando nessa minha fala, né? Nesses meus três pedidos. Então, Emmanuel vai trazer para a gente nos domínios das provas, é o texto. E ele vai criar uma historinha e depois ele vai falar sobre essa historinha. E no final eu quero conversar com vocês assim. A gente abre aqui e fala. Então vamos ao texto. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reverses do mundo, né? Com as situações do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Então, pense aí. Ele está dizendo que um pai, né, por tanto amar o filho, resolve colocar ele, ó, numa redoma de vidro. Nada de ruim ia chegar a ele. É isso aqui que ele está falando. Vamos lá para o outro. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço. E posto a cavaleira de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrava-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura materna a empolgá-los de mimos. Então, olha que pai, hein, esse. Para que ele não fosse afetado por nada, quando era pequeno, botou ele numa estufa. Quando cresceu um pouquinho, ó, botou numa cidadezinha só dele. Ele não ia ter nenhum problema, a não ser o amor do pai. Vamos continuar. Não frequentaria qualquer educandário, né? Nenhuma escola, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer com a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado, assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Imagine que maravilha, a gente pega o nosso filho, educa em casa, sem professor rabugento, sem professor que incentivasse ele a querer estudar, sem colega nenhum, sem interação nenhuma. E tudo que ele ia aprender foi esse pai maravilhoso que escolheu para ele. Seria, hein? Perfeito. Vocês acham? Vamos lá. Isolar-se-ia de todo contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Esse pai estaria criando quase um anjo querubim, né, gente? Longe de tudo e todos. E aí, Emmanuel diz assim, ó, candura inviolável, ignorância completa, santa inocência e inaptidão absoluta. Já pensaram aí naquelas 4 coisinhas que eu pedi a vocês, né, que a partir de hoje, se vocês fossem assim os amores de cantora, mas não soubessem nada da vida, se vocês tivessem uma inocência ímpar, quase celestial, e não soubessem fazer nada no mundo, será que vocês conseguiriam fazer essas 4 coisas que eu estava
convidando vocês, só para a gente discutir lá no fim. Aí Emmanuel cria, né, esse ambiente desse pai com esse filho. E aí a gente já está com uma criança quase angelical e um pai detentor de todos os poderes sobre essa criança. Só que chega um dia, né, em que o genitor, naturalmente vinculados a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar. E, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. É que Emmanuel está falando aqui, né? O pai, compulsoriamente, é obrigado, né? Ele é obrigado a sair do lar, por necessidades outras. E esse moço, que não é mais aquela criança, aquele bebê da estufa, é obrigado a ir morar em Feira de Santana. Buf! Jogou o bichinho lá no centro da cidade. Aí vou pegar uma cidade menorzinha. Tem aqui uma amiga nossa que é de Birimbau. Jogamos lá em Birimbau. Opa! Pensemos aí. E aí Emmanuel diz, homem feito sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. Então, a gente pega esse ser que viveu numa estufa, que foi educado por uma única pessoa, que viveu numa cidadezinha que não tinha nada além das coisas para servir a ele mesmo. E a gente joga lá em Birimbau. Pense aí. Coitado lá no meio, meu Deus, o que é aquilo? Uma feira? Um mercado? Ai, o que é aquilo com 4 rodas? Readaptar ao meio que é dele, mas ele não foi adaptado. Rasga a carne, rasga a alma dele. E como recuperar esse tempo perdido, hein? E aí, quando ele se vê lá no meio da cidade, ele percebe que tudo aquilo que o pai fez por ele, para ele, com ele, aquilo que ele achava que era carinho, que era preservação, ele vê insanidade e crueldade. Lembre-se daquilo que eu pedi a vocês, né? E aí, a gente faz essa tela aí, né, desse cara perdido no meio lá da rua principal de Birimbau. E a gente se põe a pensar sobre o que a gente faz com os nossos filhos, com nós mesmos. E aí Emmanuel conclui. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira que se apurem as qualidades e se institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção, amealhada a cultura ou levantando o edifício. Desaparecem uns e outros. Depois eu vou voltar lá aquele slide. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Se a gente facilita para o nosso filho, vai chegar uma hora que ele vai se confrontar, defrontar diante de dificuldades, não vai saber como reagir. A mesma coisa Deus faz conosco. Se Deus tirar a gente de conviver um com os outros nessa vida, e outras tantas, se tirar da gente as dificuldades no trabalho, de relacionamento na família, de relacionamento no centro espírita, no clube de futebol, na academia, quando a gente se confrontar, se defrontar com essas dificuldades, como é que a gente vai saber como é que vai agir?
quando ele fala aqui, ó, dificuldades e lutas precisam, né? São, aliás, materiais didáticos na escola da vida. Além de materiais, são andaimes na construção da gente mesmo. E a gente vai construindo o nosso edifício. Umas desaparecem, outras não, aparecem outras tantas. Mas a gente precisa dessa dificuldade e dessas lutas para nos ensinar. Pensemos nas dores. Se eu não sentir dor nas costas, como eu vou saber que eu tenho uma hérnia? Se eu não sentir um incômodo no meu estômago, como eu vou saber se eu estou comendo mal ou se eu tenho algo lá? Eu, às vezes, já disse, ai, meu Deus, eu queria tanto viver sem dor. Mas a gente sabe que tem uma síndrome das pessoas que não sentem dor, elas se quebram, se cortam, nem percebem. Então, a dor, ela educa. A dor que eu sinto no estômago faz com que eu queira me alimentar melhor, procurar um médico, me estressar menos. A dor, ela não é nossa inimiga. Nos ensinaram que ela não é boa. Óbvio que ninguém quer sentir dor. Mas é ela que vai fazer a gente procurar vias, caminhos, para não sentir mais ou não sentir tanta dor. Então a gente precisa abençoar todas as provas que vêm do alto para a gente. Como é que eu faço isso, Elvira? Vamos se lembrar lá os meus convites? De procrastinar menos, de murmurar menos, de se sentir ofendido, de sentir medo. Meu convite, gente, é para a gente ir para cima da vida. Mesmo com medo. Mesmo sendo atingido pela dor. Mesmo reclamando. Porque é para cima da vida que a gente vive. É saindo da zona de conforto. E aí, volta. Emmanuel continua dizendo: ingenuidade é predicado encantador da personalidade. Ser ingênuo é muito lindo. É fofo. Mas, se o trabalho não transfigura em tesouro de inteligência, quer dizer, se o meu trabalho de viver não faz que essa ingenuidade seja um tesouro nessa minha experiência de vida. Laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se com o pó da terra, ao primeiro golpe de vento. Lembram lá da minha árvore, que eu convidava vocês a serem árvore, com suas raízes, com seu caule, com suas folhas. E com a seiva. Porque se a gente continuar sendo ingênuo, achando que a gente veio para aqui brincar de ser feliz, ou brincar até de ser infeliz, que a gente veio para o playground, que a gente vai voltar para algum lugar, ou não vai voltar para lugar nenhum, se a gente continuar com essa ingenuidade, se a gente não conseguir entender o que Deus quer de nós, e o que a gente precisa fazer para chegar a esse Deus, se a gente continua sendo ingênuo, que Jesus só veio aqui mostrar para a gente o amor do Solove. Se a gente continua sendo ingênuo, que tem que ficar de mãos cruzadas, porque Deus me ama. E vai me dar tudo de mão beijada. Eu não vou modificar a minha existência. E eu não vou passar de ser uma florzinha ou uma folhinha que na primeira sacudidela cai, derruba a árvore, perde todas as raízes divinas e vai precisar sofrer mais, vir mais vezes aqui, né? E no primeira ventania, eu vou me confundir realmente com o pó da terra, de tal forma como a gente vai se sentir perdido. Por isso que é o meu convite, a gente se ressignificar.
O convite é a gente olhar a vida de outra perspectiva. Não, a gente não veio aqui brincar. Sim, a gente veio para aqui ter dor, passar dificuldade, perder pessoas. Porque a gente está no mundo de provas. A gente veio realmente ver coisas que nos deixam estarrecidas. Que até pela nossa pequenez, pela nossa cegueira espiritual, nos faz dizer assim, será que Deus existe? Mas aí, as respostas a isso tudo vem. Há uns dias atrás, eu abri o Instagram e acho que foi do portal, acho que foi Globo News. E eu vi as lágrimas, eu chorei muito naquele momento. Um pai, com raiva da mãe, deu uma mamadeira com veneno a uma criança de 5 dias. Nossa, eu fiquei pensando assim, como é isso, gente? E por alguns momentos a gente deixa, né, que as nossas folhas, raízes, caules sejam sacudidas, assim, e a gente fica tentando achar algumas explicações por quê, mas era pai, nossa. Se fosse a mãe, dizia que estava com depressão pós-parto, porque acontece sim, né? A ciência mostra aí que a mulher chega a perder totalmente a sua capacidade de discernimento. Mas um pai, um filho, uma criança, um inocente, uma pessoa que não se defende. Então, tudo isso gira na nossa cabeça. E por alguns momentos eu penso, por que Deus permite isso? Né? Por falta de palavras, a gente quer. Onde que Deus estava aqui num. Eletrocutou o pai, sei lá, protegeu a criança. A gente pensa um bocado de loucura, né? Mas aí depois a gente volta à sanidade. E aí, depois que eu parei de chorar, eu fiz uma prece por aquela criança, por aquela mãe, por aquele pai também. E aí eu peço a Deus coragem. Me dê coragem, Senhor, para enfrentar esse mundo. Coragem para eu ter discernimento. E não perder a fé em Ti. Porque abala a gente. Então, a nossa ingenuidade, a minha ingenuidade naquele momento, foi humana, de ser humana. Mas automaticamente eu ressignifico essa minha ingenuidade, leia-se, falta de conhecimento, talvez. Eu reabasteço essa ingenuidade e aí dou outro significado a ele, dizendo, não, eu acredito em Deus. Eu acredito sim que ele estava ali naquele momento. Só não entendo, mas eu acredito. Acredito na sua bondade. Acredito que a gente vai sofrer, mas vai chegar a hora vamos dizer assim, da redenção, né? Mas essa redenção está em nossas mãos. A gente não veio passear e uma hora Deus vai chamar a gente e dizer, vem, Elvira, já pagou tudo. Não, não é Elvira não vai pagar tudo, Elvira vai refazer seus caminhos nas várias e várias oportunidades de estar na carne. Então, por isso que eu trouxe aquelas falas antes do texto. O que a gente tem feito para a gente transfigurar, para a gente dar uma nova, né? Essas transfigurações, assim, mudar de figura isso. Mudar de figura os meus sentimentos. Mudar de figura Elvira espírito imortal. Elvira filha de Deus. Porque às vezes a gente quer transfigurar a nossa face, botar um botox, puxar daqui, botar um cílio, fazer um tchan no cabelo. Mas e o que está dentro de mim? E essa seiva que me liga ao divino? Essas raízes que não são da terra. Nossas raízes não são da terra. O que é que está precisando para ressignificar isso? E aí eu vou abrir para falar com vocês. Então, eu gosto muito de música, quem está aqui me conhece, sabe? Caetano Veloso, né? Ele traz aí uma fala pra gente. Então, meu tema foi, de hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida. E para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Quem é que gosta de mim, além de mim mesma? Eu preciso gostar de mim para modificar o meu modo de vida.
Então, meu convite hoje é que, de hoje em diante, nós consigamos olhar para esses domínios da prova, das provas que temos, e tomar decisões. E deixar a nossa ingenuidade boba, leviana, que fica nos sabotando de chegar a Deus. Esse mestre de extremo amor, né? A gente se sabota. Então, de hoje em diante, eu quero convidar vocês a modificar as coisas. Devagar, ao seu turno, ao seu tempo, sem sofrimento. Sem dizer assim, eu não consigo isso e por isso eu sou a pior pessoa do mundo. Não é isso que ele quer de nós. Não é isso que ele espera de nós. Gratidão aí pela paciência. Gratidão pelo carinho de me ouvir. Seu Adalberto. Muito bem. São mensagens que faz a gente acordar. E realmente estamos num mundo de muitas provas, mas ainda estamos precisando entender como superar essas provas. Porque quase que às vezes fazemos sempre ao contrário. Então, o que foi colocado sobre medo, sobre as dúvidas, todo esse processo nosso, que a gente vai vencendo. Agora, ainda temos muitos entraves, muitas coisas. Quando falava aí sobre a mudança, realmente esse problema da internet, eu tenho mais ou menos, acho que tem uns 5 anos, mais ou menos, eu fui fazer um saque lá no caixa eletrônico e aí entravou e terminou não sacando o dinheiro. Chamei o rapaz do banco, ele foi lá e disse, olha, mais tarde, de tarde tu passa aqui quando fechar, amanhã de manhã tu vem cá para saber se saiu o dinheiro ou não. Eu disse, pronto, nunca mais. Eu peço a meus parentes, a algum conhecido que eu confio e tal, mas não vai não. Então, é uma coisa simples. Hoje mesmo, esse Pix, eu tenho Pix, mas peço aos parentes para fazer. Eu não consigo ainda. Eu vou até o meio do caminho, depois. Dá um medo, né, Júlia? Não posso fazer errado, aí vem os processos, onde é que toca, onde é que não toca, e pronto. Eu fico analisando isso, a gente só olha só. Coisas bestas, mas que a gente ainda entrava, a gente mesmo fica colocando as dificuldades, não avança. Então, a vida é isso aí. Então, é isso mesmo. Quero ouvir vocês, gente, né? Então, eu fiz um convite, né? Que a gente vai parar de dar desculpas, a gente vai parar de reclamar, parar de... Só para você lembrar, de se sentir ofendido e parar de ter medo. Então, pode falar, Irlande. E quem quiser falar, só levantar aí a mãozinha. Boa noite. Boa Primeiro, lhe parabenizar pelo que você trouxe hoje. Eu gosto muito de ouvir as suas palestras, mas a de hoje você tocou fundo. Foi uma bela reflexão. E me tocou muito, muito, quando você veio fazendo este convite para que possamos ficar mais atento, mais alerta a esse tipo de convite, né? Porque eu me coloquei no momento em todas essas situações, porque eu vivenciei isso. E o momento que você trouxe esse texto falando do pai, achando que estava protegendo o filho, ele foi colocando o filho numa redoma de vidro e, na verdade, só fez regredir o processo desse filho, porque ao convívio dele com uma cidade que seja menor que seja, ele se sentiu perdido. Para ele era tudo novidade. Era como se ele tivesse vindo de um outro planeta e colocado em
em ambientes desconhecidos. Foi o que aconteceu com ele. E o pai achando que estava protegendo. E isso acontece muito, muito com a gente. Comigo aconteceu esse tipo de coisa, porque meus pais morávamos na zona rural e meu pai não queria, a gente vivia das atividades da roça, meu pai não me deixava eu trabalhar, eu ir para a roça. Dizia que eu era frágil, devido para aquele período, essas coisas de mediunidade era completamente desconhecida. E eu via as coisas, eu qualquer coisa desmalhava, quando me sentia, vivia ali, via o espaço, alguma coisa assim, eu acabava desmalhando. E meus pais diziam que eu era frágil, não poderia ir para a roça, tomar sol, essa coisa toda, né? E nisso foi me colocando em uma redoma de vidro. Não deixava eu sair sozinha, essas coisas tudo. E quando eu me casei, foi outra vida totalmente diferente. Lembro como hoje, e isso me ajudou muito, porque meu esposo trabalhava em várias escolas, professor, trabalhava em vários lugares. Aí ele me mandou em uma cidade vizinha trocar um cheque. Aquilo para mim foi a mesma coisa de me dar uma marretada. Eu disse, meu Deus, como eu vou fazer isso? Como eu vou chegar até lá? Foi vários questionamentos, várias interrogações. E com essas proteções, acaba nos limitando, nos prejudicando muito de ter um contato, um convívio com o social, com essas mudanças, principalmente hoje, essas mudanças rápidas que estamos tendo aí, que nem o Adalberto citou aí. Para a gente há uma grande dificuldade, para muitos há uma dificuldade de lidar ainda com essas mudanças tão rápidas. Para essa juventude de hoje está mais fácil, né? Porque chegou no momento deles e onde eles têm mais facilidade. Mas para alguns há essa dificuldade, há esse convívio ainda nesse mundo de rapidez que estamos vivendo. Com certeza, Irlândia. Muito bom. Porque essas coisas materiais, a gente até se bate como o senhor Adalberto, mas a gente aprende, reaprende. Acha alguém que faça pela gente, que ajude. Mas, por exemplo, voltando lá ao pai, como aquele filho ia conseguir compreender o sentido da vida? Como é que aquele filho ia compreender sua evolução espiritual, por exemplo? Essa conexão com o divino. Quem ia poder fazer isso por ele? Que o Pix, eu posso fazer para o senhor Adalberto? Né? E as outras coisas? Então, essas redomas, já pensou se Deus colocasse a gente numa redoma e depois não ensinasse nada, se a gente ficasse lá no mundo espiritual sem aprender nada daqui e depois jogasse a gente aqui? E olha que a gente já se bate muito sabendo um pouquinho, hein? Sabendo um pouquinho, lembrando aqui, tendo pessoas que nos guiem, né? Os nossos pais, os nossos professores, as pessoas que passam pela gente nos ensinando algo, mesmo que não seja educação secular. Então, quando ele diz assim, ó, candura inviolável, ignorância completa. Então, essa candura que esse pai, ou a gente às vezes quer, ou que Deus até, que a gente queria que Deus fizesse pela gente, nos poupando as dores, mas nos poupando também o conhecimento, ia nos colocar numa completa ignorância. E essa completa ignorância do ser espiritual é bem mais difícil do que do ser material. De pedir ao senhor Adalberto, bora ali na rua que eu não sei passar o cartão. Né, senhor Adalberto? Faz esse pix aqui para mim. Essa daí não ia dar para ninguém me salvar muito, não. A não ser pela prece. Alguém levantou aí a mão também. Gratidão, irmão. Fala aí, senhor Adalberto, quem foi? Letícia. Boa noite. Boa noite, Parabéns Letícia. pela explanação. Olha, Elvira, quando você vem falando assim de como desabafar, não. Você falou da questão da gente se queixar. E aí eu acho que a queixa e o desabafo são totalmente diferentes um do outro. Mas tem pessoas que porque a gente diz assim, na doutrina,
Mas quando a gente ouve o outro, é uma caridade que nós estamos fazendo. Mas quando eu vou até alguém e converso com o outro, quando o outro não sabe interpretar, é aquele bate-papo que eu tive com ele, talvez por necessidade de um desabafo, ele vai achar que eu estou me queixando. Isso vai depender muito com quem nós vamos conversar, porque isso existe muito. Isso já aconteceu até comigo uma vez. Uma colega minha fez uma interpretação desse jeito. Para mim tem a diferença. Com De certeza. desabafar e se queixar. E outra, essa questão da redoma existe até hoje. Muitos de nós, pode não ser seu caso, meu, mas muitos ainda colocam os filhos numa redoma. Não na certeza de achar que está prejudicando o filho. Eles acham que está ajudando, mas infelizmente, como você bem colocou, acho que foi você, alguém falou aí, que quando os pais deixam de existirem, o filho vai ter que enfrentar essa questão aí de coisas que para ele era desconhecida, porque ele foi praticamente forçado a ignorar, mas chegou o momento que ele teve que enfrentar. Né? Então, assim, a gente pode colocar um filho nessa redoma pensando que está acertando, mas o correto é pensarmos que nós não criamos o nosso filho para nós, e sim para o mundo. Quando nós dizemos sim para o mundo, é para que ele, em nossa falta, ele venha saber como habitar ou frequentar determinados ambientes que, quando ele estava conosco, para ele era desconhecido. Nós até podemos mostrar o nosso filho. Eu sempre fui assim. Na minha ignorância, eu gostei de sempre mostrar minha filha, eu tenho uma filha e um neto. Sempre mostrar ela assim. O que era correto, quer dizer, o que eu achava que era correto e o que não era. Para que ela tivesse uma visão melhor e se por acaso ela chegasse a errar naquilo que eu tinha mostrado a ela que não seria bom fazer, ela teria errado porque ela não quis me ouvir. Mas eu sempre gostei de conversar e mostrar esse lado aí. Eu acho que isso é o que nós deveremos fazer com os nossos filhos. Mas ainda existem muitas pessoas desse tipo. Ainda colocam dessa forma e, infelizmente, o convite está aí, como você fez, e esse convite Deus deixou para cada um de nós, que viesse até o mundo, mas que aprendesse a viver nesse mundo. Eu digo assim a você, eu nasci na zona rural e perdi meus pais com 11 anos. Eu perdi minha mãe, logo em seguida, com 11 meses, eu perdi meu pai. Mas eu costumo dizer sempre assim, eu cursei uma faculdade, não sou experta, mas eu fiz uma faculdade, foi necessário que fizesse. Depois eu parei também, não foi por falta de poder fazer, mas talvez por falta até de pensar mais em mim. Eu fiz pedagogia e depois eu achei que não deveria nem mais estar fazendo e tal, parei. Mas eu aprendi muito, mas para mim, que perdi meus pais, não vou levar muito tempo não, que um dia me falaram que eu falo muito nas reuniões. E acho que isso até eu deixei até de falar mais por isso, sabe? Eu às vezes quero falar, mas fico me podando. Mas aí eu costumo dizer assim que o verdadeiro polo universitário é o mundo, porque eu aprendi muita coisa no mundo. Foi no mundo que eu aprendi muitas coisas que hoje eu sei. Quando eu cheguei até a faculdade, quando eu cheguei até o magistério antes da faculdade, eu estava levando uma bagagem daquilo que eu aprendi no mundo. Não é isso? Uhum. Então, esse convite é uma maravilha. Sobre o medo, eu ainda tenho medo. Eu sei que nós não somos donos de nada, mas eu tenho mais medo de perder um ente querido ou um amigo que eu gosto muito. Não é perder, a gente que diz perder, do que chegar o momento do meu retorno. Mas eu acho que isso ainda faz parte da evolução ainda que eu não consegui. Mas o mais eu
posso te dar os parabéns pela belíssima explanação. Tá me ouvindo? Tô. Ah, não, você não fala muito, não. Eu adoro quando você fala, Letícia. Quando eu estiver aqui, você fale bem, viu? Que eu gosto. Mas, ó, duas coisas que às vezes eu gosto sempre de. Sou professora de língua portuguesa, né? Eu gosto de pensar em significados. Você trouxe aí uma situação. Peraí, viu, disse que eu deixo você falar. Peraí, viu, disse, fica aí. Duas coisas. Você falou aí da escuta, né? Que a gente chama de atendimento fraterno, atendimento espiritual, no centro. Ou até você mesmo conversar com um amigo. Isso se chama desabafo. É uma coisa que a gente tem que fazer, né, com o outro. As queixas que eu falo é aquelas queixas de amargura, de achar que tudo que está aqui, está posto, está ruim, tudo que Deus faz, né, não está legal. É essa queixa que eu estou me referindo. Eu entendi teu ponto de vista. E quando você falou dos filhos de redoma, nossa, eu coloquei meus filhos em redoma, assim. É próprio da mãe. É um sentimento que Deus também coloca a gente em redomas. Mas não uma redoma tirando ele de fazer a sua própria caminhada, né? Existe um texto de Khalil Gibran, um ensaísta, ele é libanês, ele era libanês, e eu gosto muito desse texto. Diz assim, vossos filhos não são os vossos filhos. Eles são filhos e filhas da ânsia da vida, né? Da ânsia da vida. Então, os meus filhos, embora tenham saído do meu ventre, eles anseiam por viver as suas vidas. Só que a gente tem medo, porque a gente tem um pouco de experiência, de tomar na cara, a gente já apanhou. Então, a gente não quer que esses filhos, embora ansiosos de viverem suas vidas, apanhem como a gente apanhou, sofram aqui, né? E aí, Khalil, ele diz que esses filhos, eles vêm de nós, mas não são nossos, não nos pertencem. E o Evangelho nos mostra isso no capítulo, né? Que Deus, né, vai... Se Deus, quando a gente chegar lá, Deus vai dizer, ei, Elvira, e aí, Letícia, o que fez aquele filho que eu te dei a guarda? Deu certo? Tu disse que ia levar, deu certo? Não, não deu não, ele fez tudo errado. Ele fez sozinho? Não, eu te ensinei, Senhor, mas ele foi para o outro caminho. E aí Deus vai dizer assim, vem cá, minha irmã, vão de novo, viu? E agora faça certo, que você também tem culpa. Então, o Khalil vem nos mostrar isso. Então, como é que quando a gente tem esse conhecimento, Letícia, como é que a gente ainda vai querer deixar eles nessa redoma? Então, às vezes, a gente quis deixar na redoma quando a gente era ignorante, ingênuo, de achar que eles iam viver os caminhos nossos, né? A gente pode dar amor, a gente pode dar tudo, mas a gente não pode dar a eles os pensamentos que são dele, o espírito é dele. O corpo a gente dá, mas a alma é dele. Tem até nesse texto de Khalil. Eles moram, né, ali conosco, mas a vida deles tá aí, tá laçada para eles viverem, eles vão traçar. Então, essa questão da redoma, a gente tem que pensar, que a gente às vezes bota na redoma por proteção e por ingenuidade. Mas aí vem o espiritismo e todas as leituras de vida e vão nos dando outra visão do que é redoma. Cuidado é uma coisa, excesso desse cuidado é outro. Amor é uma coisa, excesso desse amor é outro. Mas gratidão, fale sempre, viu? Diga, disse, minha linda. Foi disso ou Daci que pediu? Foi disso. Não, eu só queria falar, Elvira, que os seus puxões de orelha doeu mais do que os beliscão de Adalberto, hein? Não faço nada, gente. Não, porque assim, você falou do comodismo, né? A gente está muito, assim, cômoda nas coisas e eu vejo bem o meu caso, sabe? Às vezes eu vejo assim, a minha filha até fala, mãe, a senhora tem tanto conteúdo, né? E eu fico assim, sabe, assim, não, hoje não, sabe aquela assim, a zona de conforto? Então, puxou minha orelha por isso. Mas sobre o beliscão, é que sempre você fala, né, que o Alberto quando passa, ele te belisca, né? Brincadeira, né? Ele já me belisca, né? Mas foi assim, sabe, assim, um acordar para a vida. Realmente, eu tô precisando me doar mais, assim, por mim mesmo, sabe? Porque eu acredito que nós humanos, nós temos tantas coisas boas dentro de nós, né? Nós temos riqueza, que muitas vezes aquela pessoa que está do lado ali
ela está precisando, né? Muitas vezes daquele sorriso, daquele aperto de mão, daquela palavra que muitas vezes nós negamos, né? Ah, não, não, hoje não. Então eu digo assim, que esses puxões de orelha foram no bom sentido, entendeu? Para a gente acordar e ver que a gente tem aqui, a gente tem, assim, a gente pode, sabe, a gente pode ultrapassar coisas que muitas vezes a gente se acha incapaz, né? Principalmente com filhos, né? Com netos, a gente sabe que como a gente coloca mesmo os filhos e os netos, e principalmente os bisnetinhos, que eu tenho um bisnetinho, né? Então hoje foi até engraçado, a minha neta mandou o vídeo, ele comendo uma maçã, né? Com casca, né? O bichinho tadinho. Aquela mordendo, aí eu falei, custa você descascar a maçã para ele, dar sem casca? Ela falou, não, ele tem que aprender, a vida não é descascar maçã. Então, quando você falou, eu achei certo, porque toda vez que ele come alguma coisa com casca, a Bisa descasca, viu? Dá direitinho, cortadinho para ele. Mas a mãe não dá. Então, eu estou agindo, né? Eu não estou, assim, agindo certo para ele quando ele for um adulto, né? Que hoje ele é uma criancinha de 3 aninhos. E aí, Silvira, você falou muito bem, despertou. Em mim, pelo menos, despertou, né? Puxão de orelha doeu, mas tá aí. E vamos fazer diferente a partir de agora. E é isso. Isso mesmo. Bom saber que o meu convite mesmo é para a gente despertar, né? Não é que a gente durma e acorde pessoas diferentes, não. É para que a gente durma e a gente se sinta incomodada, como se tivesse um prego, né? Poxa, eu estou sendo isso, poxa, eu estou ainda fazendo assim. Então, lembra a dor. A dor vem para nos mudar. E o incômodo também. Ah, eu não estou legal, eu não quero ser assim, eu quero... E esse livro, ele é um chamamento para coragem. O nome dele é Coragem. A gente precisa ter coragem, né? Eu já falei com vocês, acho que já contei essa historinha, que eu já passei tantas poucas e boas, que as minhas orações não pedem mais paciência. Eu peço coragem a Deus. Né? Porque todas as vezes que eu pedi a paciência, ele cacetava em mim, né? Digo, eu vou parar, estou pedindo errado. Né? E minha médica, minha nutricionista, ela diz assim, as pessoas pensam, eu quero chegar lá e falar assim, eu quero emagrecer. Aí ela faz a senhora que vai me dizer se é com remédio, com dieta? Aí ela faz de novo, sei, é quantidade física? E ela fica esperando a gente complementar, com saúde. Eu quero emagrecer com saúde. Porque eu posso emagrecer com a doença. Né? Posso emagrecer com falta de dinheiro para comprar a comida. Então, ela fala assim, a gente tem que aprender a pedir a Deus, pedir ao médico. Olha, doutor, eu quero que essa dor passe, então vou arrancar a sua cabeça. Se chegar com dor de cabeça, eu quero só que essa dor passe, doutor. Então vou arrancar a cabeça que passa. Ela sempre fala, eu quero emagrecer, ela com saúde. Então, eu quero, Senhor, coragem. Coragem para modificar aquilo que está me incomodando, que o outro está me sinalizando, né? Às vezes os outros nos sinalizam. Mas se o Adalberto já me beliscou 2 vezes, que é 9 e 10, alguém vai falar mais alguma coisa? Ninguém? A hora é agora, viu? Elvira, suas palestras são sempre louváveis. Deus te abençoa. Obrigada, minha amiga. Muito Gratidão. boa mesmo. Bom te ver aqui. Igualmente, meu anjo. Boa noite para todos. E uma coisa que eu achei bem interessante, Elvira, foi sobre o que você falou da dor, né? A dor, ela é assim, ela nos mostra que alguma coisa não está bem, né? Que nem você falou, o estômago, alguma coisa não está bem, uma dor, a gente é assim, uma tosse, né? Então, às vezes a gente pensa, a dor, se a gente pensar, é uma bênção, porque ela mostra o que não está bem na gente, não é verdade? Eu achei bem interessante isso, que eu nunca tinha pensado desse lado também, entendeu? E é isso. Isso mesmo, amiga. Seu Adalberto? Olha o beliscão. Obrigada, Belinha. Volte sempre. Toda quarta-feira. Às vezes eu não estou aqui não, mas muita gente está. Prazer, agradeço pelo convite.
viu? Me chame mais vezes. Amei a palestra. Assisto. Não vou falar muito, é uma palestra para refletir, né? Enquanto a gente pensa na nossa vida, assim, ouvir essas coisas, a gente coloca, às vezes, nesse lugar. A gente mesmo se coloca, às vezes, numa redoma, com medo de viver. E é isso mesmo. Gostei muito, viu? Vai me fazer refletir agora. Agora eu vou ficar refletindo e não vou conseguir dormir. Mas o negócio é para a gente refletir mesmo. Sem sofrência, mas refletir. Uhum. É. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite, Flor. Vamos convidar para fazer outra palestra amanhã. É mesmo, seu Adalberto? Amanhã eu tenho outra. Amanhã eu tenho uma presencial aqui em feira. Pronto. Então, peço para você mesmo fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz a todos. Deus proteja. Então, antes de fazer a prece, eu gosto sempre de fechar, né? Eu queria... Os convites são esses, né, gente? São só convites. Mas o importante é que a gente não esqueça que a gente tem que mexer realmente, né, nas nossas entranhas. Porque não é fácil mudar, né? Não é fácil a gente... O texto de Emmanuel é nos domínios da prova. As provas que a gente tem que nos dominar dessa forma, de dizer o que eu tenho que aprender. E não nos dominar para nos deixar na lona, para nos deixar no chão, né? A vida, ela está aí para nos ensinar. Só que muitas vezes a vida nos dá golpe que nos leva realmente à lona mesmo. Mas é lá que a gente tem que ficar? É lá que a gente tem que não querer mudar? Que se queixar? Deixar de superar os obstáculos? Não. E um convite, né? É que a gente pense naquele homem de Nazaré, aquele rabi que um dia sentado numa pedra, falando para multidões, proferiu o sermão da montanha, suas bem-aventuranças. Onde ele jogava por terra abaixo as desigualdades sociais? Não, porque tinha ricos e pobres. Mas vamos dizer assim, as diferenças espirituais. Perante a Deus somos todos iguais. Então, ele faz um convite para que nos console, né? Para que a gente se chegue para ele. Bem-aventurados, encabeça esse sermão da montanha. Bem-aventurados os que sofrem, os misericordiosos, os perseguidos. Então, que a gente pegue esse sermão desse mestre e essas coisas que eu futuquei vocês, né? E faz aquela vitaminazinha, mexe para cá, mexe para lá e a gente consiga entender as lições que Jesus nos deixou nesse sermão de compaixão, de perdão, de amor ao próximo, dessa busca de justiça, que elas continuem relevantes nessa sociedade que a gente vive tão turbulenta, né? Jesus, ele nos oferece um guia perfeito para a gente enfrentar os nossos, não é o do outro, os nossos desafios éticos e morais. Né? Os nossos desafios que comprometem a nossa vida de paz conosco. Que a gente pare de ver o cisco no olho do outro e veja o tamanho da trave que está atravessando os nossos olhos espirituais. E que a gente tenha compaixão da gente também quando a gente não conseguir. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. E o nosso maior guerreiro que nos dá coragem não é o outro, somos nós mesmos. Então, gratidão mais uma vez pela oportunidade, pela paciência, pelo carinho, como sempre me tratam, tá? Então, queria pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos ter um momento de reflexão, poucos minutos de reflexão. Vamos respirar, vamos encontrar o divino em nós. Lembram que eu falei a vocês que somos nós
das raízes. Então, vamos fechar os nossos olhos e pensarmos nós, raízes. Raízes fincadas no chão. Qual tipo de chão que a gente quer? Então, um chão seco, um chão árido, um chão forte. Pensemos nessas raízes, nesse chão que nos sustenta. Essas raízes, elas são bem profundas. São as nossas raízes. As raízes dos nossos ancestrais, aqueles que vieram antes da gente. São também essas raízes que serão dos nossos descendentes, aqueles que vieram depois da gente. Como é que a gente quer que essas raízes estejam? São raízes divinas, ligadas ao antes e ao depois. Então, pensemos em nós como raízes. E chamamos encher agora o nosso pulmão de ar, para que esse ar fortifique essas raízes. E essas raízes vão nos ligar a este ser divino, Deus, o único, o benevolente, o misericordioso, que mesmo com todos os nossos medos, nossas aflições, nossas angústias, nossas dores, está aí, nos dando fôlego, nos dando coragem para deixar essas raízes fortes. Só que a gente precisa querer. Então vamos pedir a esse Pai e a esse nosso irmão Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e nosso guia, que nos dê coragem. Coragem para fortalecer as nossas raízes. Pai de infinita misericórdia, nos permita, Senhor, através da sua coragem divina, fortalecer as minhas raízes. Raízes essas que se enchem de gratidão pelos que vieram antes de mim, que nos deram a oportunidade de estar aqui encarnar. Coragem também para fortificar as raízes para aqueles que vieram depois de mim. Os meus filhos, os filhos dos meus filhos, dos meus filhos e dos meus filhos. E vão fortalecer a tua seara, Pai. Que as nossas raízes sejam raízes de amor, raízes de paciência, de caridade conosco inicialmente e com aqueles que andam conosco. Que as minhas raízes, Pai, sejam fortes para ter caridade. Caridade com aqueles que estão agora precisando. Nos cárceres, nos hospitais, nas marquises, nos prostíbulos, na drogadição. Raízes, Pai, que levem ao outro o amor. O amor muito mais do que a caridade material. O amor no olhar, na escuta, no abraço, no aconchego. Que o Senhor me dê coragem para que as minhas raízes fortifiquem no bem que eu possa fazer a todos aqueles que passarem pela minha vida. Que as minhas raízes me enlacem com todas as coisas que vêm de ti, para que eu me fortifique nas batalhas da vida, nas lutas, sejam elas morais, espirituais ou materiais. Que as minhas raízes me fiquem no chão do Mestre Jesus, no caminho com esse Mestre. E quando eu cair, que essas raízes me façam levantar para seguir esse Mestre. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estar encarnada, fortificando as nossas raízes, que me levarão para ti um dia. E que o Senhor possa fortificar todas as raízes, dos que estão aqui, daqueles que não puderam estar, não deixando que nenhuma delas se resseque no chão árido da falta de amor que se bate às vezes com a gente, da falta de esperança. Gratidão, Pai. É a única palavra que a gente pode ter hoje e sempre.
Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe a nossa noite, nosso conforto, nosso lar espiritual, nos abrandando as dores do dia e carregando as nossas raízes para o dia de amanhã. Hoje e sempre. Que assim seja.